mundo jaz no maligno. São palavras verdadeiras, são palavras que expressam a exatidão daquilo que nós vivemos. Não só hoje, não só no tempo presente, mas desde o pecado original, desde que Adão e Eva desobedeceram a Deus e comeram do fruto proibido. E então o pecado entrou no mundo e a morte passou a todos os homens, e por isso que todos pecaram, conforme está escrito. E todo tipo de pecado brotou dentro do coração do homem, de modo que lá, já na primeira família, nós temos um assassinato, um irmão matando um outro irmão, Caim matando Abel, e desde então a história da humanidade é esta que nós lemos e estudamos ao longo da história, que tem a ver com as guerras, com tudo de ruim que acontece e que a gente vê no nosso dia a dia. Aliás, aquilo que a gente muitas vezes percebe dentro dos nossos corações, porque dentro do coração humano existe uma predisposição natural para todo tipo de iniquidade. Por isso que o Senhor Jesus, no seu Evangelho, nos ensina a não julgar os outros, porque aquilo que nós achamos de feio na vida do outro, existe dentro de nós numa porção que nós não conseguimos nem imaginar. Agora, o chamado de Deus para a minha vida, para a sua vida, a despeito deste mundo em trevas, deste mundo que jaz no maligno, é que nós temos que ser diferente. E ao longo da história também, aqui e ali, Deus teve homens e mulheres que se inclinaram a Ele, que viveram pela fé, que se consagraram, que lutaram contra as suas paixões carnais, que foram, como Moisés, por exemplo, se tornando pessoas mansas, obedientes, fiéis, que se inclinaram a Deus e a sua palavra, que se devotaram ao Senhor, que ofereceram suas vidas para o serviço do seu Criador. E dessa maneira venceram a si mesmos, venceram o pecado, venceram o mundo, venceram a iniquidade e se tornaram um exemplo para todos nós. Estou falando assim porque eu quero ler o Salmo 24, do verso 3 até o verso 6. Salmos 24, abra aí a sua Bíblia, do 3 ao 6, e espero encorajar você a viver para Deus, em meio a esse mundo mau, como Noé, que estava num tempo onde havia tanta depravação, tanta iniquidade, tanto ódio, tanta violência. Deus desgostou-se daquela geração de uma maneira tão forte, tão séria, tão profunda, que Deus optou pelo dilúvio. Mas está escrito em Gênesis 6 que Noé andava com Deus. E essa é uma palavra que nos ensina a andar com Deus. Por quê? Ele faz uma pergunta: quem subirá ao monte do Senhor, ou quem estará no seu lugar santo? Uma leitura rápida, sem meditação, sugere que ele esteja falando do céu. Quem vai para o céu, quem vai morar no céu, quem vai na eternidade estar com Deus, com Cristo. Mas se você ler o versículo 1 e 2, já que ele começa falando da terra, o Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou sobre os mares e afirmou sobre os rios, você percebe que o salmista está falando de um monte e de um lugar santo, enquanto nós estamos aqui, no meio desse mundo corrupto, mau, profano, ingrato, cruel. Nesse mundo, quem estará no monte de Deus? Quem habitará o seu lugar santo? Quem será como Noé, como José, como Elias, como Davi, que escreve o Salmo, como Paulo, como Pedro, como João, como aqueles que
vivendo nesse mundo, se movendo, tendo que comprar, que vender, que ir no supermercado, que conviver com pessoas ruins, ter um vizinho à frente, atrás, à direita e à esquerda, que pratica a iniquidade o tempo todo. Quem dentre estes, neste mundo caído, habitará o monte do Senhor? Aí ele tem a resposta, porque ele indaga, obviamente que esta é uma indagação do Espírito, e o próprio Espírito de Deus traz a resposta. Aquele que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à vaidade, nem jura enganosamente. Não é minha intenção explicar cada um dos 4 itens mencionados: limpeza de mãos, pureza de coração, não há vaidade, nem o juramento enganoso. Eu quero falar do novo nascimento, porque ele está tratando, obviamente, do coração, da consciência e das ações e das palavras. Quando nós nascemos de novo, e esta é a oração que eu faço pela sua vida, e esta é a oração que você deve fazer pela sua vida, a primeira obra que acontecerá é um novo coração. Um coração que se regenera, um coração novo. Deus, como está escrito no profeta Jeremias, no profeta Ezequiel, tira o coração de pedra, coração corrupto, coração endurecido, e oferece-nos um novo coração, um coração de carne, um coração onde a lei de Deus é inscrita. A partir desse novo coração, desse coração purificado, como o salmista menciona, essa pessoa já não entregará mais a sua alma, os seus pensamentos, a sua consciência à vaidade. Ela vai começar a ponderar sobre o céu, sobre a salvação, sobre que essa vida é tão breve. Sabe que o primeiro pensamento hoje que me ocorreu quando eu acordei hoje pelas 4 horas da manhã, como costumeiramente, e eu fui me preparar para vir à igreja, para apresentar o Paraná na Graça, para gravar essa mensagem. O primeiro pensamento que me ocorreu foi que a vida é muito breve. Eu particularmente, que já, apesar de não parecer, mas já passei dos 40 anos de idade, eu fiquei pensando, digamos que eu viva a média do brasileiro, 77 a 80 anos. Essa é a média que os homens vivem no Brasil. Existem aqueles que vão mais, os que vão menos, mas a média é entre 77 e 80 anos. Se eu receber de Deus a graça de viver a média do homem brasileiro, eu já passei da metade dos meus dias. Já passei, e veja, foi o meu pensamento e depois a minha oração. A minha idade mais forte, fisicamente falando, já ficou para trás. A minha idade tenra já ficou para trás. Agora estou caminhando para o final. Já estou no outono da minha existência. Eu sempre, à luz das Escrituras, eu separo a vida em 4 estações. Primeiro a primavera, do 0 aos 20 anos, depois o verão, dos 20 aos 40, depois dos 40 aos 60 é o outono, e dos 60 aos 80, dali para frente, já é o inverno da nossa existência. E é assim que é a vida. Então, eu não posso entregar a minha alma, meus pensamentos, a minha consciência, à vaidade, ao que é vão, ao que é vácuo, ao que é vazio. Eu não posso perder mais tempo. Se tem alguém que não pode perder mais tempo, são esses que são chamados para serem de Deus, que têm um coração puro. Porque antes, quando a pessoa não é de Jesus, quando ela não conhece a graça, o coração dela, além dos pecados, é cheio de cobiça, é cheio de vaidade, é cheio de interesses, de coisas que não satisfazem. Eu lembro que as conversas que eu tinha com os meus amigos na época da juventude tinha a ver com
com ter um carro. Eu sou da época de que o sonho do jovem era ter um Camaro amarelo. Nada contra quem tenha desejo de ter um Camaro amarelo. E se você tem um Camaro amarelo, ou se você quer ter um Camaro amarelo, mas a vida tem outras nuances tão mais importantes do que a vaidade de você ter um carro desse tipo. Concorda comigo? Tem tantas outras complexidades, tem tantas outras questões. Eu quero a salvação da minha família, eu quero as minhas filhas no caminho de Deus, eu estou trabalhando para isso. Eu quero que a minha vida seja útil ao meu Senhor. É isso que é ter uma alma não entregue à vaidade, que acontece pelo novo nascimento, pelo coração novo. Aí as mãos dessa pessoa já não vão obrar iniquidade, porque ele é limpo de mãos. E também ele não vai abrir a boca para enganar, para mentir, para defraudar. Como um pregador do Evangelho que se dedica a abrir a sua boca para pregar o Evangelho, só o Evangelho, ou como diz o salmista, farei menção da sua justiça e só da sua justiça, esse ente já não abre mais a boca para vaidade, já não abre mais a boca para engano, para mentira, porque tudo que ele fala corresponde à palavra de Deus. Esse é o nosso chamado. Aí olha o versículo 5. Este receberá a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Esse vai habitar no lugar santo, vai subir no monte do Senhor e vai receber a bênção, a justiça. Por quê? Porque nasceu de novo. Agora, o mais bonito de tudo, para mim pelo menos, claro, todo o salmo é lindo, é maravilhoso, são revelações maravilhosas, mas o versículo 6, olha comigo, abra aí, você está assistindo, leia, olhe para a sua Bíblia e leia comigo o versículo 6. Esta é a geração daqueles que buscam a tua face, ó Deus de Jacó. Então, no meio desse mundo que jaz no maligno, como eu falei lá na minha primeira frase, quando eu comecei dizendo, esse mundo jaz no maligno. Então, no meio desse mundo que jaz no maligno, existe uma geração, e Deus está te convidando, me convidando, nos convidando para ser desta geração que busca a face dele. É um povo diferente. O povo de Deus é um povo diferente. Os homens que buscam a Deus são diferentes, as mulheres que buscam a Deus são diferentes. E é isso que o Senhor está lhe chamando, para fazer parte da geração que busca ao Senhor, da geração que busca a sua face, do povo santo, do povo fiel, do povo que teme ao Senhor. Amém?